E aí, galera, direto de Nova York, eu sou a Amanda e estou iniciando o podcast Beyond Brasil, um canal de bate-papo e curiosidades sobre imigração, ou seja, sobre morar em outro país. Hoje, nesse episódio de número 13, estou muito feliz de ter comigo uma amiga e ex-colega de trabalho e seu marido, que hoje vive na Irlanda. Sejam bem-vindos, Ellen e André. Oi, tudo bem? Oi, obrigada. Tudo bem? Tudo bem, e vocês? Tudo bem. Que bom poder participar desse momento contigo. Legal. Para iniciar nosso papo, vocês poderiam se apresentar, dizer de onde vieram, onde estão, quando se mudarem e qualquer outra coisa que vocês gostariam de falar. Uhum. Eu acho que eu posso começar, então. Meu nome é André, eu nasci no Rio de Janeiro, tenho 37 anos e logo que eu completei 18 anos, eu fui morar em Porto Alegre. Inicialmente, meu projeto de vida era aviação, né? Eu queria fazer aviação civil, então terminei o segundo ano lá, comecei a fazer alguns cursos de piloto privado em Porto Alegre mesmo. Mas no meio do caminho, por questão de custo e várias outras decisões pessoais, eu resolvi seguir o caminho da informática, que eu já tinha uma certa experiência na minha vida, né? E foi nisso, em Porto Alegre, eu comecei profissionalmente a trabalhar com tecnologia. Fiz 2 anos de PUC lá, tive que parar no meio, porque eu tive que decidir entre trabalhar, ganhar experiência ou ficar dedicado à faculdade, né? Então, infelizmente, tive que parar a faculdade e desde então minha profissão iniciou. Logo depois disso, uns 2 anos depois, eu fui para Curitiba, por volta de 2002, 2003, e lá foi onde eu fiquei até a nossa saída do país. Terminou a faculdade? Terminei a faculdade lá, enfim, trabalhei em várias empresas diferentes e minha carreira foi se desenvolvendo em empresas de Curitiba, na região lá. Bem, é isso aí. Até veio para cá, né? Uhum. Bom, meu nome é Ellen, eu tenho 40 anos. Ai, que pesado, 40 anos, né? Acabei de fazer. Nasci em Curitiba, né? Sempre morei em Curitiba. E eu sou assistente social, me formei em 2002. E os últimos 10 anos no Brasil, eu trabalhava, né, no Colégio Marista Santa Maria como assistente social, onde trabalhamos juntas, né, Amanda? Uhum. E lá o meu trabalho era a minha segunda casa, né? Então era um dos motivos assim que eu não pensava antes em sair do país, era por conta também do trabalho, né? E aí acho que em torno de uns 5 anos atrás, mais ou menos, nós estamos aqui na Irlanda, mudamos para Dublin há 3 anos e meio, né? Mas a nossa história de sair do Brasil foi um pouco antes disso. Uns 2, 3 anos antes da mudança, nós tínhamos um projeto do Canadá, né? O processo de migração de lá, enfim, e eu nunca tinha pensado em morar fora do país e o André sempre pensou nisso. Até o momento que a gente parou para pensar, opa, logo a gente vai querer ter filhos e gostaríamos de ter um lugar melhor para ter filhos, né? Pensando em segurança, acho que muita gente quando sai do Brasil pensa nisso, né? Sim. Segurança, qualidade de vida, aquela coisa toda. E aí a gente começou a estudar o Canadá e eu falei, ok, então para o Canadá, vamos lá, vamos seguir esse processo. E aí a gente ficou estudando um bom tempo o Canadá, estudando o processo, enfim. E quando nós estávamos para enviar a documentação no primeiro ano, que já era o processo novo, que é um processo mais novo, um mês antes disso, o André teve uma proposta de trabalho, né, por uma outra empresa de Curitiba mesmo, para que nós fôssemos para os Estados Unidos. E aí mudou tudo, né? Ai, meu Deus, e agora? Ele saiu da empresa que ele estava, foi para essa empresa que era em Curitiba mesmo, né? Então, ok, era para ser um processo muito rápido ali, dentro de 3, 4 meses, né? Mas na prática não foi bem assim, né? Então, foi aquela agitação assim, nossa, daqui 3 meses a gente vai mudar e mudamos totalmente nossos planos, né? Mas vamos lá. E no decorrer aí do processo de visto, de uma série de coisas, não deu certo no primeiro momento. O projeto também
se estendeu por mais tempo, né, na empresa, até que a mudança realmente fosse oficializada. E aí foi passando o tempo, e aí eu pensei, não, sabe, tem alguma coisa errada. Acho que a gente tem que buscar um outro caminho, né? E o André, como era da área de tecnologia, ele sempre, desde antes do Canadá, ele já pesquisava a Irlanda, por ser o segundo maior polo de tecnologia, né? Depois dos Estados Unidos, da Irlanda, aqui em Dublin é o maior polo de tecnologia. Então, e eu falava para ele, eu não vou morar na Irlanda. É muito depressivo, só né? para esclarecer, nesse meio tempo, o nosso processo no Canadá ele continuava, só que a gente não tinha pontuação suficiente para conseguir a classificação para conseguir o visto de residência, né? Então, a gente deixou o Canadá como um plano B e a Irlanda acabou virando o plano A nesse meio tempo. E aí ele retomou essa questão da Irlanda, né? Nós retomamos a questão da Irlanda, porque no começo eu dizia assim, lá atrás, eu dizia, não, mas a Irlanda eu acho que é muito depressivo morar lá, não quero morar lá. Só chove, só... E aí, então, ele começamos a ver algumas questões aqui na Irlanda, né? E aí, no meio disso, surgiu uma possibilidade de trabalho na Amazon, um processo seletivo que estava acontecendo na época, né? E, inclusive, a Amazon, ela faz vários processos seletivos todo ano no Brasil, em outros países também, né? E um desses processos o André ele começou a participar. Esse processo seletivo levou em torno de quase 5 meses para finalizar. E no meio de 2016, né, saiu esse resultado para a gente. No meio não, na verdade, em abril, maio, mais ou menos. E aí, junto com isso, né, nós estávamos fazendo um tratamento para engravidar, e junto com a resposta positiva da Amazon, veio o positivo da gravidez, né? E uma gravidez de trigêmeos. E aí nós pensamos, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? A gente vai, não vai? Mas enfim, a gente já tinha estudado bastante também sobre a Irlanda nesse período, né? Sobre a saúde, sobre toda a educação, enfim, tudo que normalmente a gente faz um pouco antes de pensar em ir para algum lugar, né? Uhum. Eu não conhecia a Irlanda ainda, o André também não, né? Assim, nunca tivemos visitando antes. E aí, em maio de 2016, engravidei. Em 20 de agosto, nós saímos do Brasil, viemos para a Irlanda. 3 meses que nós estávamos aqui, os bebês nasceram, né? Foi um parto prematuro, porque eram trigêmeos, né? E aí foi essa vida louca aí depois, né? E aí, chegando na Irlanda, bom, deixa eu voltar só um pouquinho, né? Eu fiz um pouco de inglês em Curitiba, mas assim, eu realmente, inglês nunca foi a minha, uma prática minha, na verdade, né? Foi um inglês muito de escola, e aí quando a gente começou a pensar em ir para o Canadá, eu comecei a fazer o inglês de uma escola canadense, inclusive em Curitiba, mas é aquela coisa, né? Você fazer o inglês é uma coisa, outra é você colocar em prática, você viver num outro lugar, enfim, né? Ou você tem um inglês já avançado, como era o caso do André, e muito longe de ser o meu, né? Uhum. E aí, quando nós nos mudamos, tinha, assim, um inglês básico, enfim, intermediário, mas chegando aqui na Irlanda, o pessoal fala do sotaque, né? Eu não entendia nada que as pessoas falavam, principalmente porque eu ficava nervosa no início. Acho que esse foi um grande desafio, né? A questão da língua. Mas, enfim, eu vim com a programação de que eu chegaria aqui, estudaria até o dia que os bebês nascessem, né? Uhum. E você sabe que você tem uma gravidez de trigêmeos, uma gravidez de alto risco, mas sabe que eles serão prematuros, mas nunca imaginamos que seriam tão prematuros, né? Eles nasceram de 28 semanas, então foi muito, muito cedo. E aí eu só consegui estudar um mês aqui, tive que entrar num repouso absoluto. Uhum. E aí foi aquela coisa, já deu uma mudada nos planos, né?
ficamos muito angustiados, né, na decisão de vir ou não, sabendo que era uma gravidez de alto risco, mas a segurança da empresa, né, de todo o processo, da empresa que o André estava vindo trabalhar, enfim, isso tudo nos deu mais segurança. E o meu médico do Brasil também disse, vá para a Irlanda, vá, sabe? Falei, ok. E aí, enfim, né, desde essa data, enfim, o André trabalha na Amazon. Como eu te falei, para mim, um grande desafio, inicialmente, foi a língua, ainda, porque com o nascimento prematuro deles, eu não consegui continuar estudando, exceto algumas aulas, assim, que eu tenho até hoje online, né, com o professor daqui, mas aquela evolução que eu imaginava ter no inglês eu não tive, né? Uhum. Mas eu fui obrigada a ter no hospital depois de um tempo, né? Então, inicialmente, eles nasceram muito cedo, ficaram bastante tempo no hospital, então o André era o meu tradutor, porque daí no nervosismo eu não entendia nem um bom dia, eu acho que me falavam, porque era terrível. Então, realmente foi bem, bem puxado. E aí, então nós tivemos o Matheus, a Isadora e o Miguel. Matheus e Isadora ficaram na UTI por 2 meses, vieram para casa depois de 2 meses. Tivemos o Miguel, que foi um bebê bem menor do que os outros dois, ele nasceu com 560 gramas. Todos foram muito pequenininhos, né? Mas ele foi o menorzinho e com uma série de questões assim pulmonares, ele ficou quase 10 meses na UTI. E ele não resistiu, né? E perdemos o Miguel, nós temos um anjinho agora, e Matheus e Isadora em casa. Então, esse processo aí, enquanto o Miguel estava no hospital, foi muito difícil, porque enquanto um estava em casa, o outro estava no hospital com ele, né? E aí eu tive que me virar, né, no inglês. Então, eu fui aprendendo, passei muito nervosismo, assim, mas fui aprendendo aquelas rotinas de hospital, de UTI, né? Quando tinha alguma situação muito específica de urgência, aí eu ligava para o André, né? Mas em geral eu fui evoluindo nesse sentido, né? Então, você imagina, não, eu vou trabalhar, eu vou fazer inglês, vou chegar lá, vou fazer inglês, vou ter os bebês, depois eu vou para minha área, que o serviço social aqui tem uma demanda grande de profissionais do serviço social, né? Aqui na Irlanda. Mas aí, de repente, nem tudo acontece como você imagina, né? Sim. E, enfim, então foi mais um desafio aí, né? A questão de estar longe da família, estar longe dos amigos no momento de saúde aí que nós tivemos com as crianças. O André dando conta desse trabalho, a empresa sendo muito acolhedora também nesse momento, que foi muito importante para a gente, né? Uhum. Enfim, são desafios, aprendizados enormes, né? E nós nos viramos, nós dois, né? E, enfim, nós, depois, no ano seguinte, né, no meio do ano, eu comecei a trazer, junto com uma empresa daí, né, nosso antigo colega de trabalho, que era lá do Marista também, e tem uma empresa de viagens internacionais, esportivas, né, nós conseguimos iniciar um trabalho aqui na Irlanda com o Colégio Marista daqui, para fazer um intercâmbio no Summer School, né. Então, essa foi uma atividade que eu me envolvi, eu já vim do Brasil já tínhamos iniciado essa conversa no Brasil para a gente tentar fazer esse programa aqui. Depois ele saiu do Marista, mas enfim, continuou realizando esse trabalho para o Marista. E eu eu sou a referência aqui para o programa de julho, sempre do intercâmbio, né? Então, é uma atividade que eu me envolvi, que eu faço desde então, de todos os alunos do Brasil, nessa escola, né? Me envolvi recentemente numa ONG que atende famílias brasileiras, a maioria delas são pessoas casadas com irlandeses ou outras nacionalidades, e nessa ONG tem um trabalho aí com língua portuguesa para as crianças, atividades culturais, assim, brasileiras, enfim. Então, aos poucos você vai se envolvendo, mas é claro que com uma rotina de casa também com eles, né? Uhum. E o André continua firme lá na Amazon, trabalhando bastante, né? E acho que uma coisa que é legal eu falar também do início, né? Que a gente
Uma coisa que facilitou, a Amazon, quando fez o processo seletivo, ela organiza todo o processo de toda a documentação, tem uma empresa que te ampara em tudo isso, né? Visto e tudo mais. Mas aí, no meio desse tempo que a gente estava buscando sair de lá, o André tem cidadania espanhola por conta da avó, né? Então, nós fizemos o registro do nosso casamento no consulado da Espanha, né, em São Paulo, e deixamos essa documentação toda pronta, né? Então, isso também facilitou um pouco essa questão mais burocrática de documentos. Então, para essa mudança também foi um pouco mais rápido, né? Nos ajudou bastante. Então, aqui o André usa o passaporte espanhol dele, né? E isso tudo facilita também. O que mais? Não, você já falou de várias coisas. Falei demais já. Não tem problema, não existe falar demais. Você só já falou várias coisas que eu ia perguntar, né? Mas... Que bom! Então, gostaria de comentar algumas coisas do que você falou, talvez para a gente se aprofundar um pouquinho mais, porque eu acho que é interessante até para as pessoas que estão ouvindo. Para começar, o negócio do visto de vocês dos Estados Unidos que não deu certo. Porque, assim, eu acho que a maioria das pessoas conversa com quem já imigrou, de situações que deram certo, mas não quer dizer que todo mundo entenda como que é esse processo e o que acontece que dá errado. Que, na verdade, tem muita gente que entra no processo e não dá certo. Acho que a maioria, na verdade. Porque é muita gente que aplica para os vistos aqui dos Estados Unidos, né? Isso. Vocês poderiam contar um pouquinho, assim, tipo, como que foi o processo, o que aconteceu, o que não deu certo, quão longe vocês foram no processo, nas etapas, assim, nesse processo? Tá, então vamos lá. A questão do visto dos Estados Unidos, a empresa que eu trabalhava no Brasil, ela ia fazer uma expansão para os Estados Unidos, né? Então, como essa expansão ia demorar até a atuação dessa empresa iniciar nos Estados Unidos, a gente fez uma primeira tentativa que era o visto H1B. Eu não lembro se era H1A ou H1B, mas enfim, é um visto que você, na teoria, inicia um trabalho numa empresa nova nos Estados Unidos, como um empregado novo, com um contrato novo, só que esse visto é extremamente restritivo. Então, é um visto que existe uma loteria anual, eles recebem um pool de várias aplicações, de várias pessoas que estão interessadas, né? Elas fazem um envio de vários documentos comprovando a experiência delas, formação, o histórico de trabalho, a empresa que vai ser aberta lá, os detalhes da empresa, o investimento dessa empresa, quanto que isso vai ser alocado como pagamento para o seu contrato de trabalho, enfim. E nessa tentativa de fazer esse visto por essa loteria, eu não fui sorteado, então a gente perdeu essa primeira oportunidade. Então, nisso já foi praticamente um ano perdido até eu conseguir concluir um ano de empresa, né, de contrato de trabalho no Brasil. No momento que você conclui pelo menos um ano de trabalho numa empresa que vai se expandir para os Estados Unidos, né, que vai abrir uma filial, você tem a possibilidade do visto L1, se não me engano, L1 ou L4, não lembro agora de cabeça, que é um visto que caracteriza uma transferência de um funcionário que já está há um certo tempo numa empresa e ele simplesmente vai se mudar para os Estados Unidos para continuar o trabalho dele como um profissional especializado, né, no meu caso, na área de tecnologia. Então, a gente fez todo o processo desse visto L1, a minha parte toda documental já estava pronta, já tinha tudo pronto para dar entrada, só que, infelizmente, o estabelecimento dessa filial nos Estados Unidos atrasou muito, demorou muito, então a gente, nesse meio tempo, resolveu seguir os outros planos em paralelo, né, do Canadá e na sequência da Irlanda. Mas, infelizmente, esse tipo de visto nos Estados Unidos é muito demorado, eles são muito seletivos, assim, então... entre você ter o documento todo que eles pedem, enviar, isso já são meses de preparo, assim, né? Eu lembro que eu tive que fazer tradução de todo o meu histórico escolar, tive que mandar para uma agência nos Estados Unidos para fazer uma equivalência, porque nem sempre o tipo de formação no Brasil é mesmo dos Estados Unidos, as matérias e os cursos que você faz não batem muito com o padrão das faculdades americanas, então... Enfim, tem vários documentos assim que você precisa preparar para ficar de acordo com o que eles precisam, né? A empresa que eu trabalhava no Brasil, eles tiveram uma ajuda grande de uma advogada americana. Então, ela fez toda uma revisão da documentação toda, fez todo o preparo do processo, né, para envio.
E esse processo, em geral, para preparar a minha documentação para a transferência, né, para o visto L1, L4 posterior, foi coisa de 2, 3 meses só para preparar a documentação também. Então, realmente é bem difícil, assim, não é muito fácil. Tem muita gente que segue o caminho acadêmico, né, de fazer os estudos, de fazer um curso e por lá ele estender para outros tipos de vistos, assim, mas essa foi a nossa experiência com os Estados Unidos especificamente. Uhum. É que nem todo mundo sabe o quanto trabalho dá só para aplicar o visto, sem nem pensar no resto do processo, mas só a aplicação já é muito trabalho, com todos os documentos e tradução, e leva um tempão já desde o início, né? Exatamente, e cada documento que você tem, que no Brasil é fácil, você vai num cartório, faz uma cópia autenticada, pega o original, etc., é fácil, mas o que muitas vezes a gente não pensa é que é um outro país que tem uma outra legislação, tem um outro idioma, então você entregar um monte de documento carimbado do Brasil para eles não significa nada, eles precisam de tradução geramentada, precisam de equivalência de estudo, um histórico de trabalho bem detalhado, eles pedem, por exemplo, uma indicação de cada pessoa que você trabalhou, para elas realmente atestarem que você trabalhou com elas, que você realmente teve uma experiência profissional com elas para essa equivalência profissional ser aceita, né? Então, não é simplesmente você escrever uns documentos, dizer, olha, eu fiz isso, esse é meu histórico, e aplicar para o visto, né? Eles pedem várias comprovações por trás para garantir que você realmente tem tudo aquilo que está sendo entregue, né? Então, em outras palavras, não tem muito como fazer jeitinho, assim, né? Tem que ser tudo do método correto lá, e, enfim, é por isso que realmente demora, dá um trabalho, é uma preocupação a mais que você tem que ter, né? Sim, com certeza, com certeza. Agora eu queria comentar, assim, em relação a Ellen, que ela estava trabalhando, tinha uma carreira bem estabelecida e estável no Brasil, e daí você decidiu, tipo, largar tudo para mudar de país. Mesmo que o André tivesse o trabalho dele, tivesse tudo já programado, a tua parte profissional foi, agora eu tenho que abrir mão disso por esse momento, e você não sabia o que poderia acontecer depois, né? Como que foi todo esse processo com você de decidir isso? Isso foi uma das coisas que teve muito peso, né, pelo tempo que eu estava na instituição e pelo amor, assim, que eu tenho até hoje pela instituição, né, e ao trabalho que eu desenvolvia, a minha profissão mesmo, né, então eu tinha uma carreira, né, e realmente, assim, foi uma ação, nós sentamos, nós conversamos, né, pensamos em todos os detalhes, prós e contras, enfim, né, mas a gente tinha uma questão maior aí, que a gente pensava mesmo, desde o início, lá atrás, muito tempo antes de engravidar, que era mudar por conta de tentar ficar num lugar em que você tivesse um pouco mais de tranquilidade para poder ter filhos, né? Pensando nos filhos, né? Uhum. E isso foi uma decisão conjunta, né? Uma coisa que eu sempre digo assim, eu não penso em fazer isso, mas assim, nunca na minha vida eu terei o direito de dizer assim, olha, eu abri mão da minha carreira por tua culpa. Não, nós tivemos uma decisão conjunta, né? Nós somos um casal e nós decidimos juntos que nós seguiríamos esse caminho. Foi difícil, sim. Eu vou te falar que acho que uma das... Assim, acho que eu já até falei, mas enfim, reforçar que uma das coisas mais difíceis para mim, claro, família, amigos são super importantes, mas eu tinha um vínculo muito forte, acho que tenho até hoje, com Santa Maria, né, com o Marista, e foi realmente muito difícil abrir mão do trabalho, sabe? Foi mesmo. Mas foi pensando no nosso objetivo juntos, enquanto casal, enquanto família, né? E realmente são escolhas que a gente precisa fazer. A nossa vida, ela é cheia de... Ela é feita de escolhas, né? Então, nós temos vários caminhos, mas a gente sempre tem que fazer escolhas. E eu vou te dizer assim, tudo que nós passamos com o processo de mudança, a questão da língua, para mim, do planejamento que não foi exatamente como a gente imaginava, né, que tivemos que lidar com muitas questões, a questão dos bebês, foi muito pesado esse período, sozinhos aqui, enfim, amigos, né, nós temos amigos aqui, a maioria brasileiros, nesse grupo mais próximo,
que têm filhos também, que a gente diz que é a nossa família na Irlanda, né? Nós temos vários amigos, mas tem um grupo especial que realmente é a nossa família na Irlanda. E isso é uma rede que te fortalece, mas mesmo assim você... Aqui, nós dois, né, para ir no hospital, para fazer tudo que a gente tinha que fazer com os bebês, foi uma coisa de um período assim bastante difícil. Mas se alguém me perguntasse hoje, você faria de novo tudo isso, sabendo de tudo que você passou, abrir mão do seu trabalho, como as coisas aconteceram depois, fora do planejado, faria de novo? Faria. Eu faria tudo de novo, sabe? Então, pensando sim na nossa vida, na nossa família, principalmente nos nossos filhos, né? Seria melhor se tivesse todo mundo perto da gente aqui, né? Se pudesse trazer todo mundo, ou levar o que a gente vive aqui e transformar e colocar dentro do Brasil, assim. Então vamos fazer isso, né? Mas a gente não pode. Então realmente é isso, sabe? Eu faria de novo, assim. Foi muito desafiador, a gente aprende diariamente, né? Uma experiência única, mas apesar dessa dificuldade, realmente, vamos dizer assim, abrir mão da minha carreira, abrir mão, sim, da minha carreira, né? Abrir mão, porque eu nunca imaginei sair, assim, da minha área ou, de repente, parar de trabalhar, né? Eu tenho essas atividades, mas são atividades que são pontuais, né? Então, não é aquela atividade que você tem lá, todo dia você sai, você vai para o seu trabalho, você vê pessoas, você... Não, né? Não é assim. Eu tenho uma atividade, mas elas realmente são mais pontuais, enfim, eu consigo trabalhar de casa, né? Antes do programa, os meses anteriores, eu consigo fazer as organizações que eu preciso de casa, né? Mas é diferente, é uma rotina diferente, né? Sim. Então, abri mão, sim, né, por conta disso. Dói, meu coração dói, sim, porque realmente eu gostava muito do meu trabalho e adoro a instituição. Tenho um respeito pela instituição muito grande, uma gratidão também pela instituição. Mas eu continuei aqui, né? Continuo um vínculo com o Marista aqui, eu não consegui ficar longe. Mas eu faria tudo de novo por conta dos nossos objetivos e por conta dos pequenos aí. Eu acho que uma coisa que pesa muito também é que no Brasil, pelas dificuldades em geral, assim, de custo de tudo, de serviços, enfim, você tem sempre um sentimento de que você está com a corda no pescoço quase apertando. Então, qualquer coisa que aconteça com ela ou comigo, a gente perca um trabalho, perca uma estabilidade, a gente sozinho no Brasil, é complicado, mas a gente se vira. Agora, com criança já é difícil, né? Você depender de um plano de saúde o tempo todo, questão escolar, questão de segurança, etc. E fora do Brasil, os lugares que a gente pesquisou, pelo menos na minha área, a gente teria uma certa facilidade da Ellen poder, por exemplo, ficar um período com as crianças, né, nesse período inicial da gravidez e eles nascendo e eu trabalhar, né? E isso daria uma segurança para a gente muito maior do que no Brasil, por exemplo, que ela já teria que trabalhar logo, né, para a gente conseguir equilibrar as contas, etc. Então, essa decisão também pesou muito, essa questão pesou muito na decisão também. Uma coisa que eu acho bem interessante que você falou, além da questão das escolhas e das consequências, eu acho que quando a gente migra, a gente começa a perceber isso muito mais, que todas as nossas escolhas têm consequências, boas e ruins, né? E aí acho que a gente aprende a lidar com isso e a lidar com as consequências, né? Que você tem mais qualidade de vida e é bom para suas crianças morar aí, mas você teve que abrir mão da tua carreira e de ficar perto da sua família. Mas, tipo, todos os lados positivos e negativos a gente pensa muito mais, eu acho, quando você imigra do que quando está no Brasil. Acho que quando você está lá, as coisas só acontecem e já é o que você espera, né? E daí, quando você muda, às vezes pequenas decisões têm grandes consequências e você começa a prestar atenção nisso e eu acho bem interessante. Só porque você comentou isso e eu estava pensando. Com certeza. E assim, é engraçado até em relação aos vínculos, né, do Brasil. Porque, como você falou, quando você está lá, as coisas simplesmente acontecem, né? Então, eu até lembrei de uma outra situação, assim, com essa sua fala.
Eu me lembro que lá, às vezes, pessoas que são muito próximas da família, por exemplo, às vezes eu ficava meses que a gente, na correria do dia a dia, você não conseguia encontrar, às vezes ligava, enfim, mas às vezes ficava várias semanas até sem conversar pela rotina, enfim. E aquela comodidade, né? Você sabe que tá todo mundo perto, né? Uhum. E quando eu vim para cá, esses vínculos assim se fortaleceram muito, né? Eu falo mais com eles agora, morando aqui, do que quando eu estava aí no Brasil, né? Uhum. É engraçado isso. Com os amigos também, né? Alguns amigos algumas pessoas que eram muito próximas continuaram muito próximas, mesmo a distância, né? Mesmo a 10 mil quilômetros. Algumas ficaram mais distantes, né? Outras pessoas que não eram tão próximas assim de mim no Brasil se tornaram muito próximas agora com essa distância toda, né? Então é engraçado assim como as coisas, essa coisa das relações assim, interessante, né? Como é que elas acontecem, e aí você começa a ter um olhar assim, nossa, que incrível, né? Puxa, essa pessoa tá tão perto, tá tão junto o tempo inteiro, mesmo tão longe fisicamente, né? Uhum. E acho que os laços acabam ficando mais fortes, né? É uma pena, né? Daí tem a distância que atrapalha, mas tem um lado positivo disso, né? E a gente Sim. também saber lidar com isso, com as emoções dessa distância, que essa distância nos traz, né? Em alguns momentos, por exemplo, minha avó, quando fez 80 anos, eu estava aqui, né? O Miguel ainda estava no hospital, então eu não tinha como ir, né? Uhum. Ok, eu fui online, eu participei online, né? Então ainda bem que a gente tem a tecnologia para nos ajudar hoje, né? Com certeza. Então, assim, você acaba buscando outras formas para que você consiga participar. Claro, eu gostaria de ter estado lá nos 80 anos dela, uma festa surpresa, ou aniversário de outras pessoas, eventos, né, assim, que são marcantes aí, tanto da família como de amigos, mas a gente fez uma escolha, né, e faz parte dessa escolha isso, mas aí a gente busca outros caminhos para conseguir minimizar e resolver da maneira que é possível, né? Eu acho que uma coisa que é legal, assim, a gente faz o que é possível, né? Uhum. Então, mas é interessante isso, realmente é interessante. Acho que a gente começa a perceber algumas coisas diferentes também. Então, por isso que a gente presta atenção nessa coisa da escolha e outras coisas também. É só porque você comentou disso e eu pensei. É, Outra coisa que eu gostaria que vocês comentassem, porque você teve toda essa situação com as crianças e ter ficado no hospital tanto tempo. Como que é a questão da saúde, de plano de saúde, ou eu não sei se é uma coisa do governo ou é particular. Como que funciona a questão da saúde aí na Irlanda? então, nós temos a saúde pública, né? Uhum. Tanto a saúde quanto a educação são escolas públicas. Assim, é um público diferente do Brasil. Assim, as escolas, por exemplo, são escolas que vendem esse serviço para o governo, mas seguem todas as regras do governo, né? Então, são públicas. Uhum. A questão da saúde, a saúde é pública, a Amazon a gente tem um plano de saúde, que o plano funciona diferente do Brasil, né? Mas, assim, tem um sistema, assim, de reembolso, você paga algumas consultas, você tem reembolso, enfim. Ele assim, funciona um pouco diferente do Brasil, mas é um plano de saúde, né? Uhum. Mas no processo das crianças, a única coisa que eu usei como plano de saúde foi optar pelo parto particular. Porque tanto o público quanto o privado é o mesmo lugar, é o mesmo hospital, é o mesmo quarto, são os mesmos médicos, né? Uhum. Então, o que diferenciou realmente foi eu poder ficar no quarto sozinha, né? E ter uma obstetra dedicada. Mas nesse caso a gente pagou um valor para ela, né? Porque ela era também do hospital, né? E dentro do hospital tem uma clínica privada. E aí você tem a opção, por exemplo, todo o pré-natal, você vai e cada vez pode ser que você tenha o mesmo médico, pode ser que a consulta seguinte seja um médico diferente, enfim. Mas você Uhum. vai tendo o atendimento normalmente. Como era uma gravidez de alto risco, nós optamos em pagar essa médica da clínica particular da maternidade mesmo,
para que apenas ela me acompanhasse, por ser realmente uma gestação de alto risco, né? Então aí a gente teve essa questão. Aí o quarto, né, que nós ficamos pelo plano, e todo o restante foi público. Todo o restante, todos os custos, UTI, as medicações, tudo que se imaginar, assim, foi totalmente pelo público, né? Então, assim, tem muitas pessoas que criticam, assim, a saúde na Irlanda. Não é 100%, talvez para os adultos, né? Mas a criança, ela tem uma prioridade muito grande aqui. E a nossa experiência enquanto saúde pública foi com eles. E nós não temos nada para reclamar, muito pelo contrário, sabe? Só elogiar realmente. Nós tivemos o melhor atendimento. Eles tiveram, assim, acesso a tudo que eles precisaram, porque o TI, você sabe que é uma montanha-russa, então um dia eles estão bem, outro dia não está, outro dia melhorou, daqui a pouco, uma hora depois já não está. Né, usando aparelhos, usando ventilação mecânica no início, usando, enfim, uma série de coisas. E o Miguel, né, que tinha uma questão pulmonar muito mais grave, porque Mateus e Isadora, eles tiveram a rotina, vamos dizer assim, normal de um bebê prematuro, né, tem os altos e baixos, enfim, tiveram algumas questões, mas foram evoluindo como era o que eles imaginavam, né, dos bebês prematuros. Mas o Miguel não. O Miguel foi diferente por conta de uma hipertensão pulmonar muito grave que ele tinha. Então, ele ficou na maternidade até o 4º para o 5º mês, tendo tudo o que ele precisava. Como ele já estava crescendo e começando a ter necessidade de outros serviços, ele foi encaminhado para o hospital infantil, né? Foi transferido para o hospital infantil, onde ele ficou até o fim. Então, assim, atendimento excelente, todos os exames que você imaginar, na hora que precisava. Uma das medicações que ele usava é muito cara, em torno de 50 mil, né, por mês. 50 mil euros, né? Só uma das medicações. Nossa. E então realmente foi incrível, assim, o atendimento que eles tiveram. Realmente foi incrível. Excelente. Que legal de ouvir isso, porque já não era uma situação fácil para vocês. Imagine se além disso tudo tivesse que se preocupar com a saúde, com o plano de saúde, com pagamentos e tudo mais. Seria tudo mais complicado. Que bom que por esse lado tudo facilitou para vocês. Sim, com certeza, né? Porque seria mais uma preocupação, né? Sim, com certeza. Então, realmente, tem, assim, para os adultos, eu vejo algumas pessoas nos grupos, assim, reclamando de espera. Você não fica sem o atendimento, mas às vezes um especialista, que não é uma situação de emergência, você espera mais tempo. Enfim, né, que tem muita coisa para melhorar aí. Mas realmente, na questão dos pequenos, não posso falar nada ruim, realmente, muito positivo. Eles tiveram tudo sempre, tudo que eles precisaram, remédio, exames, procedimentos, tudo que se imaginar. Foi muito bom. Que bom, que legal. Agora, falando um pouquinho mais geral, assim, da mudança de vocês, assim. Ellen, você comentou muito do idioma e tal, mas em relação a outras coisas que vocês perceberam diferente, tipo da cultura ou da interação das pessoas, o que mais, assim, que vocês perceberam que foi tipo um choque no começo da mudança? Olha, Tanto bom quanto ruim, pode ir. Bom, primeiro você conseguir andar na rua e não ter medo, né? Isso no começo era muito estranho para mim. Então, você fica com medo, né? Você fica com medo depois que você vai relaxando, enfim. Tem algumas situações que acontecem, não é assim, mar de rosas, né? Que as pessoas às vezes pensam assim, eu vou sair do Brasil, né? E vou morar em outro lugar e vai ser um paraíso. Não acho que existe esse lugar, né? Se realmente existe um lugar que é um paraíso, né? Mas, assim, pensando nas coisas que mais nos incomodavam no Brasil, e eu quero deixar bem claro, eu amo o Brasil, de verdade, né? Então, não concordo com muitas coisas de lá, mas o país e o povo brasileiro assim, para mim é um povo maravilhoso, né? Então, aqui uma das coisas realmente foi essa coisa de você andar na rua tranquilo,
às vezes eu voltava da maternidade, na época eu morava ainda perto do centro, então eu estava muito, às vezes, cansada, assim, saía da UTI 10 horas da noite e vinha caminhando tranquila, sabe? Então, isso foi uma das coisas, você ter uma tranquilidade para andar na rua. O acolhimento dos irlandeses, eles são muito queridos, sabe? O povo irlandês realmente ele é muito aberto, ele é muito acolhedor, ele é muito humilde, sabe? Você vê, assim, eu não tive nenhuma situação de ver pessoas de repente, com uma situação de vida melhor, assim, ou alta, que tivesse uma diferenciação. Eu não vivi isso aqui, eu não vi isso em nenhum lugar, né? Você vê uma igualdade. Eu, como assistente social, a gente busca tanto isso, né? Claro, nunca ainda não é o ideal, né? Tem pessoas de com todas as questões sociais, enfim, que tem várias demandas que precisam de bastante ajuda, mas assim, você não vê uma diferença de tratamento, sabe? Que era uma coisa que eu sonhava em viver isso, sabe? Independente se a pessoa é o diretor de uma empresa, se ele é um médico, se a outra pessoa trabalha na portaria, se ela trabalha na limpeza, não importa se é administrativo, não importa qual que é a função. Todo mundo tem um tratamento igual, as pessoas não se olham, porque as pessoas são iguais. Ninguém é melhor do que ninguém, né? As pessoas têm funções diferentes, conhecimentos diferentes, mas isso não faz ninguém melhor do que ninguém. E isso é bacana de ver aqui, sabe? Isso foi uma coisa que foi bem impactante também para mim. Outra coisa é a confiança. As pessoas, elas confiam totalmente no que você fala, sabe? Eles têm isso muito forte aqui. Então, a palavra é incrível, assim, sabe? Isso foi uma coisa que mexeu muito comigo também. Eu falei, gente do céu, que maravilhoso, né? Mas tão diferente pra gente, né? Sim. Então, assim, acho que isso também foi bem marcante, assim. O que mais? Eu acho que uma questão engraçada também é o valor aos bens materiais, assim, tipo, é natural que as pessoas aqui, como em outros lugares do mundo, queiram ter uma casa boa, um carro bom, etc., né? Um conforto, mas você não vê uma ostentação e uma comparação como a gente vê em outras culturas, entendeu? Então, é engraçado, assim, por exemplo, tem diretores de empresa, tem médicos, tem juízes, que eles podem estar com um carro extremamente básico e ir para o trabalho, ir e voltar de transporte público, morar numa casa simples, e você nunca vai dizer que o cargo dele condiz com a casa dele e ninguém se interessa nisso, entendeu? E eu lembro muito no Brasil, assim, durante toda a vida, antes da gente sair, o quanto que isso era impactante, entendeu? Pessoas que, às vezes, perdiam mais dinheiro por mês fazendo financiamento de um carro caríssimo para mostrar que tem um carro importado e não investir na própria família, na própria vida, entendeu? Então isso é uma diferença muito grande também que eu senti, assim. Prioridades, né, assim, que realmente vale a pena, né, e hoje eu falo, né, nossa, eu nunca mais na vida eu faria um financiamento de um carro. Sabe, eu fico pensando, né? Porque a gente também fazia isso, a gente precisava financiar um carro, né? E aí, assim, nossa, quanto você paga no final, né? E aí você começa a pensar, mas por quê? Não necessariamente financiar o carro, mas financiar um carro além da realidade. Sim, da sua possibilidade, né? Nosso caso não era esse, mas, enfim, mesmo assim, eu repensaria muito, né? Se eu voltasse para o Brasil, jamais compraria um carro financiado hoje, né? Porque aí a gente vê, mas não precisa, né? Assim, com um valor maior do que você às vezes fica apertado para pagar, não porque é o melhor carro, porque não era o nosso caso. Mas mesmo assim, são as condições que você tem, né? As taxas muito altas, os impostos muito altos, enfim, então isso também faz com que você precise fazer algumas coisas nesse sentido, né? E claro que algumas pessoas às vezes realmente fazem mais, porque a gente vê que tem uma questão de aparência muito forte, né, no Brasil. E isso realmente foi bem impactante aqui pra gente também, assim, foi muito bacana, né? E você vê que você também não precisa de muitas coisas, isso foi outra coisa que para mim, já no início, foi muito forte, assim. Um exemplo simples. No Brasil, a gente tem nosso apartamento aí no Brasil, que ainda tem as coisas em casa, toda a nossa casa está aí ainda montado, um apartamento que a gente tem aí. E aí, assim, louça, por exemplo.
as coisas que a gente ganhou de casamento, um monte de louça, um monte de coisa. E aí você muda e fala, gente, eu não preciso disso. Eu preciso de 2 xícaras, né? Agora para as crianças 4, ou um pouquinho mais, umas 6, se tiver visita ou algo assim, né? Um exemplo bobo, né? Roupa. Meu Deus, eu tinha tanta roupa no Brasil, mas eu não preciso disso tudo, né? Então são coisas básicas aí do dia a dia, do consumismo mesmo, que a gente vê que aqui pra gente, não sei se, acho que talvez isso não que seja uma questão da Irlanda em si, mas pra gente foi uma mudança também de você realmente valorizar aquilo que vale a pena, você olha e fala, eu não vou gastar dinheiro com essa bobagem, né? Então, acho que isso também foi bem forte pra gente, que foi um aprendizado também, uma mudança, né? Sim, sim, com certeza. Que legal. Agora, tipo, vocês já comentaram de várias coisas positivas e negativas da mudança. Vamos tentar fazer, tipo, um resumo, assim, das coisas positivas e negativas, fazendo um bottom three, top three. Da mudança e da Irlanda, ou do que vocês acharem necessário. Ok. Pode cada um fazer um, se vocês quiserem. Acho que começar pelo negativo, né? Vamos lá. Eu acho que falta de apoio da família, em alguns momentos que a gente precisa da família mais próxima para Não, algumas isso entra na situações. distância, né? Então, assim, acho que de negativa é justamente a distância, a escolha de estar longe de todo mundo por um outro objetivo, né? Então, o estar longe da família e dos amigos, né? A questão da língua, se a pessoa não tiver, assim, claro, tem a possibilidade de vir como estudante, enfim, né? Mas a comunicação é tudo, né? Então, a língua é um desafio, né? Não que seja uma coisa negativa aqui na Irlanda, mas foi um desafio para mim, né? O que mais? Eu diria que você tem um retrocesso natural em várias coisas. Então, você tem que se tornar um cidadão do zero, praticamente. Você tem que trabalhar para ter sua carteira de motorista de novo, fazer testes de novo, conta bancária, histórico, financiamento, aluguel, imóvel, enfim, você recomeça praticamente do zero, assim, né? Exatamente. Acho que é uma nova identidade que a gente cria, não uma outra pessoa, mas você, além disso tudo, né? Eu, para tirar carteira, super nervosa, porque tem o teste teórico, eu já dirigia no Brasil há 20 anos, e aí eu tive que passar por tudo de novo. Demorou um tempo para eu criar coragem para fazer, né? Então eu fiz a minha carteira o ano passado, minha habilitação. Enfim, deu tudo certo, consegui passar no teste, enfim, mas assim, o medo, sabe, de você não conseguir, aqui a gente dirige do outro lado, legislação, algumas coisas, alguns costumes aí para o teste de trânsito são diferentes, então tudo isso realmente entra nisso, né, de você acaba voltando um pouco aí na sua vida. E a tua própria questão de vida, assim, história de vida, né? Então, no Brasil, por exemplo, eu era a Ellen, que tinha amigos de infância perto, família perto, era assistente social, as pessoas estavam perto de mim, conhecem, né, até hoje, enfim, conhecem a minha história, conheciam a Ellen, a maioria delas desde a infância ou da adolescência, né? E aí, quando você muda de país, você tem uma questão assim de que ninguém sabe quem você você começa a criar novos laços, né? Como eu te falei da família aqui na Irlanda, né? Você começa a criar novos laços, você começa a construir uma nova história, né? E não substituindo, mas você começa é uma outra etapa da sua vida. Então, você realmente iniciar aí uma nova história, né? Acho que é um pouco disso também. Acho que é isso, né? Essas Deixa eu lembrar. negativas, agora positivas. Deixa eu ver. Positivo. Vamos lá. Positivo, acho que todo aprendizado que a gente tem, toda vivência que a gente tem com essa mudança e o crescimento pessoal é o grande, acho que é o maior ponto de todos, assim, positivo, sabe? É o crescimento pessoal que a gente tem. São vivências, né? Então, em todos os sentidos. O que mais? Só aí já engloba bastante coisa, né? Enfim, aprendizados, experiências.
Claro que a oportunidade de trabalho do André, né, numa empresa como a Amazon, foi uma coisa muito positiva, né? A tranquilidade, como eu te falei, a segurança, a qualidade de vida que a gente tem, a segurança, os serviços, de um modo geral, a gente tem um acesso, né? Isso tudo é muito positivo, que era algo que a gente buscava, né? E principalmente segurança e qualidade de vida que a gente tem. Você consegue... Bom, isso já entra em qualidade de vida, né? Você consegue fazer... Por exemplo, o André, oficialmente, só trabalhando, né? Como eu te falei, as minhas questões são mais pontuais, mas, enfim, vamos considerar o trabalho só do André, oficialmente. E você consegue fazer outras coisas na sua vida, incluir outras coisas, como viagens, como outras atividades, assim, em família, que a gente não conseguiria fazer aí no Brasil. Mesmo os dois trabalhando, enfim, né? A gente não teria essa possibilidade, principalmente com filhos, né? Então, acho que isso também é uma coisa positiva que entra aí na nossa qualidade de vida também. O que mais? Eu acho que isso já engloba tudo. Eu acho que o poder aquisitivo, não no sentido de riqueza, mas no sentido do quanto que o seu dinheiro rende e o quanto que você consegue usufruir do que você recebe sem ter que se matar de trabalhar e viver sufoco, entendeu? Então, as pessoas aqui não são ricas, você não vê milionários assim ostentando dinheiro. Até tem, né? Até tem, mas você não, mas não é o tipo de coisa que não é tão impactante quanto você vê no Brasil, assim, né? E você consegue viver muito bem, ou você consegue viver o suficiente com trabalhos que não requerem salários tão altíssimos, salários tão altos, entendeu? Então, tanto que aqui é uma coisa que é engraçada, que é muito diferente do Brasil, não existe parcelamento. Até existe, mas o parcelamento de bens, de itens em geral, ou para coisas muito caras, como apartamento e casa, ou você abre um crédito pessoal para comprar um eletrodoméstico, coisa que seja cara, mas é muito, muito incomum isso acontecer. As pessoas têm a capacidade de fazer uma pequena reserva e comprar o que elas querem à vista, sem ter que passar por um sufoco, né? Acho que isso é uma diferença muito grande também, positiva. Ai, que legal. Adorei nosso papo. Obrigada. A gente acaba sendo repetitivo, né? São muitas informações, a gente não quer esquecer de nada, mas espero que a gente possa contribuir com alguém que escute, né? E que, enfim, esteja na mesma situação, porque eu acho que são situações diversas, né? Tem aquela pessoa que vai como estudante, tem aquela pessoa que vai, eu vou ver o que dá, e aí depois eu tento mudar o visto. Acho que tem diversas situações, né? Todas são válidas. E tem aquelas pessoas que têm essa situação de você ir com o trabalho, enfim, que parece que é muito mais fácil, mas tem bastante desafio também. Eu acho que sempre tem, por isso que é interessante ouvir outras experiências, né? Eu acho que a minha principal ideia com esse projeto do podcast é essa, é mostrar diferentes ideias e você pode ter juntando tudo, ter uma ideia um pouco melhor de como é imigrar, né? Porque você ouvir uma história não quer dizer que você sabe como que vai ser, porque cada um tem uma experiência única, é completamente diferente para cada pessoa. Então, não é porque você ouviu uma outra pessoa contar que teve uma história de sucesso que você também vai ter, ou porque outra pessoa não deu certo que não vai dar certo para você. Nunca se sabe. Eu acho que é muito particular, né? E eu acho que essa é a riqueza do negócio, né? E eu acho que só mais uma coisa que eu acho que é legal, assim, para quem pensa em sair do Brasil, é o seguinte: focar, né, no objetivo mesmo, por que sair, ter claro que nenhum lugar vai ser um mar de rosas, né? Assim, você vai ter questões bem positivas, mas terão as dificuldades também, como a gente já falou, mas sair bem consciente em relação a isso, né? Mas também uma coisa que foi bem marcante para a gente, assim, a gente teve muito apoio da família, dos amigos mesmo, alguns dizendo assim, não queria que vocês saíssem, que vocês fossem embora, ainda mais com os bebês, né, grávida e tal, mas eu sei que é melhor para vocês, né? Então isso foi muito positivo para a gente. Mas também teve gente que disse para a gente assim, vão, mas já vão com a cabeça que vocês vão voltar daqui a uns meses. Assim, tipo, não vai dar certo, entendeu? Uma pessoa muito próxima da gente. E aquilo foi muito marcante, né?
porque foi tão chocante, uns dias antes de viajar, não, aí a pessoa repetia assim, não, vão sim, vão, mas vão com a cabeça aberta, que daqui a pouco vocês já vão estar voltando, e a gente vai estar aqui de braços abertos para receber vocês. Eu falei, ok. Então, assim, que esse tipo de coisa não desanime ninguém, né? Que eu acho que quando você tem um objetivo, você foca nesse objetivo, e assim, o que vem de positivo para te ajudar, ótimo, né? Que veio para fortalecer o seu caminho. E essas coisas, assim, nesse estilo, você abstrai, né? Claro, acho que eu vi experiências de quem já está vivendo isso, é uma coisa. Agora, de quem nunca viveu e ainda às vezes difícil, a própria né? frustração da pessoa. Às vezes a pessoa queria ter essa coragem de sair, não tem, e daí para se sentir bem, quer que você não sei, né? Nunca ou torce para que não dê certo. Então, pode ser. O negócio é olhar lá na frente e seguir o caminho, cada um sabe o que uma coisa que eu diria que é importantíssimo também, é importante você pensar em emigrar com um espírito aventureiro, assim, de muita coisa você vai ter que aprender, você vai ter que correr atrás, etc. Mas também é muito importante um planejamento, assim, fazer um equilíbrio entre o espírito aventureiro, ao mesmo tempo uma organização pessoal para entender como que o país funciona, pensar, um exercício que a gente fez muito no Brasil que ajudou foi, tá bom, a gente chegou lá hoje, agora, qual que é o custo dos produtos, quanto que é o aluguel, onde que é uma região que a gente poderia morar e não poderia morar, quanto que para a gente ter esse tipo de vida a gente teria que gastar por mês e quanto que seria o salário que a gente poderia receber dentro da nossa experiência, da nossa possibilidade, porque a gente já viu muita gente que passou por situações complicadas aqui, porque elas chegaram e começaram a pesquisar custo de aluguel, custo de mercado, custo de vida, custo de salário médio, etc., quando já estavam aqui, entendeu? Então, mesmo que você não tenha muito controle do seu futuro, é importante você saber onde você está pisando, entendeu? E quais as dificuldades que você pode passar, exatamente. Sim. Eu acho que planejar e só ficar esperando que o planejamento vai dar certo, você vai acabar se decepcionando, mas tem que realmente achar esse equilíbrio que você falou. Se planejar, mas estar preparado para as adversidades. Isso, né? Ter um plano B, C, D, etc. Sim. Amanda, você pode incluir ali nas questões dos pontos negativos. O aluguel na Irlanda é muito caro, viu? O custo de vida, ok, mas o aluguel é muito caro. Então, acho que isso é legal para quem pensa, quem sabe em vir para a Irlanda, né? Eu acho que é uma coisa que agora eles vão ter que resolver, né? Mas, assim, realmente o aluguel é muito caro. Então, é uma coisa que pesa bastante. Mas é aquela história que o pessoal brinca. Você paga o aluguel primeiro, depois você resolve o resto. Então, só para acrescentar lá nos pontos negativos. É importante, com certeza. Especificamente aqui em Dublin, né? Que aqui acho que é o mais caro de todas as outras cidades aí. Mas então é isso. Muito obrigada, Ellen e André, por abrirem suas vidas e seus corações pra gente. Imagina, nós que agradecemos. E se vocês quiserem falar alguma última coisinha para finalizar, tá aberto para vocês. Agradecer, né, por essa oportunidade. Espero que a gente possa contribuir realmente com alguém que esteja ouvindo, né? E dizer para as pessoas, sigam em frente, né? Coloca lá o seu objetivo e vai atrás. Ele não vem assim, não cai no nosso colo, né? Mas aproveitar as oportunidades, correr atrás e ir atrás dos nossos objetivos, né? E desejar sucesso para todo mundo que queira se aventurar ou, enfim, tem essa oportunidade aí, né? E muito sucesso para você também aí, viu? Muito obrigada. Acho que é isso. Um beijo no coração de todos. Um beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Obrigada a todos que ouviram e ficaram com a gente até o fim. Espero que a gente possa estar juntos de novo nos próximos episódios. E você que está ouvindo também pode participar. Se você tiver alguma pergunta para mim ou curiosidades sobre como é morar fora do Brasil, me envie suas dúvidas e irei adicionar ao canal. E quem sabe sua questão não aparece no próximo episódio? E para ficarem sempre atualizados em tudo que rola no podcast, se inscrevam no canal e me sigam nas redes sociais. Instagram e Facebook page Podcast Beyond Brasil, Twitter @BeyondBRPodcast. E não esqueçam que além de poder ouvir em todas as plataformas de podcast, você ainda pode ouvir pelo canal do YouTube Beyond Brasil. Valeu e até a próxima!